A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, e a todos que nos ouvem. Nesta oportunidade, estudaremos mais uma linda lição, a lição de número 5, onde estudaremos a lição com base nos textos de Esdras, Ageu, Zacarias, e o título da nossa lição: Zorobabel recomeça a construção do templo, lição de número 5. Queridos, estudaremos que Deus, ele usa profeta como Ageu e Zacarias, conforme o tópico de número 1, para animar o povo, para mostrar que Deus está no negócio. Veja o nosso comentário desta aula. Exortação, edificação e consolo. A promessa de Deus dentro da tipologia, a tipologia do Templo de Salomão, juntamente com a tipologia do Templo de Zorobabel. Estou mostrando Deus que se fez homem. Templo de Salomão, Templo de Zorobabel. Veja a nossa história. A promessa na tipologia, desde a glória do Pai, Templo de Salomão, João 1:18. Desde a glória do Pai, a riqueza do Templo de Salomão. Então, a primeira casa, e agora, em semelhança de carne, em semelhança humana, humilde, Filipenses 2, João capítulo 17, na glória do Pai, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, na sua humildade, humilhação. Temos Cristo como a última casa, definitiva, glória a Deus, tudo mostrando que, veja, que não havia nada em comum entre o Cristo no seio do Pai, Templo de Salomão, e o Cristo encarnado, Templo de Zorobabel. Há uma diferença entre os dois templos, entre o João 1:18 e o João capítulo 1, versículo 14. O que fez carne. Então, não é nada comum comparar, porque aqui é 100%. E aqui nós temos uma dupla natureza. Aqui ele é Deus, e aqui ele é homem e é Deus. Então, na última casa, que esta aqui, não havia nenhuma beleza que eu comparasse com esta daqui. O Templo de Salomão, aqui, não pode ser comparado com o Templo de Zorobabel. Templo feito de ouro, templo feito de pedra e madeira. O povo se entristeceu, porque não havia nenhuma beleza que eu desejasse. Glória a Deus. O povo se entristeceu quando comparou aquela humilde casa de pedras, de madeira, com a última glória do reino de Salomão. Cristo se despiu da glória divina, João 17, João 1:18, e se fez homem. Então, apareceu em forma humana para a decepção de muitos fariseus, sacerdotes, saduceus e anciãos. Ele veio como filho do carpinteiro, sem glória humana. Ali estava o templo de Zorobabel. Glória a Deus. Ele foi recusado, pois todos esperavam um Cristo revolucionário, um Cristo cheio de majestade, cheio de poder, a fim de tirar da Palestina o poderio do Império Romano e lhes restaurasse o trono de Judá. Mas ele apareceu sem ouro e sem prata,
Pedro e João vão ao templo, mas ele não tem prata e não tem ouro, mas ele tem a Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. Jesus apareceu em figura humana e foi reconhecido como um templo no meio dos homens, porque a sua aparência não havia glória. Ele disse: derribar esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele escolheu revelar-se aos humildes pastores do campo. Ele nasceu numa manjedoura, não tinha aparência nem formosura. Ninguém fez dele caso algum em seus dias. Os judeus esperavam que ele fosse o Redentor de Israel, que viesse aniquilar o Império Romano, mas ele veio para morrer, e isto causou tanta tristeza no meio do povo, porque ele não veio como o templo de Salomão, montado no cavalo branco, destruindo seus inimigos, possuindo a terra. Ainda não. Mas um dia ele virá como leão da tribo de Judá, possuirá a terra, e assim vai instalar o seu reino por 1000 anos, de início, iniciando o seu governo que não tem fim. Então, ele não veio como templo de Salomão, ele veio como templo de Zorobabel. Era uma profecia do Cristo encarnado homem, uma profecia a respeito da pessoa física de Cristo, de um Cristo pessoal. O Cristo esperado para reconstruir Jerusalém, Israel. Mas ele chega dizendo que vai derrubar o templo. E agora? Israel, o povo não reconhece a Jesus, mas ele estava no caminho da profecia de seu cumprimento, de Ageu. A glória da última casa será maior do que a primeira. Jesus estava no caminho da profecia de Ageu, o profeta da humanidade de Cristo. Então, o templo de Salomão, ele vai ser superado, glória a Jesus, pela glória que vai ser derramada sobre o Cristo. Enfim, seria a glorificação quando ele, ao ressuscitar, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus resolveu acabar com o suspense. O Espírito Santo vai vir sobre o corpo de Jesus, vai o ressuscitar dentre os mortos, e as coisas vão deixar de ser figura, vão deixar de ser apenas símbolos para ser realidade. É o Espírito Santo que vai estar no meio do seu povo. Grandes templos, grandes edifícios jamais vão ser transformados em morada de Deus. É Deus quem habita naqueles que crê no seu Filho unigênito, no Filho amado. O mundo está coberto de templos e santuários, mas o verdadeiro santuário do Deus vivo é você. Agora, quando lemos a profecia de Ageu, capítulo 2, versículo 7, que diz: e encherei de glória esta casa. Daí vem coisa boa. Foi Deus quem disse, Ageu capítulo 2, versículo 7, pela boca do seu profeta: encherei de glória esta casa. E a glória que encheu, desde o começo da história do povo de Israel, o tabernáculo, e depois preencheu o templo de Salomão, mas esta glória não chegou nos dias de Zorobabel. Esta glória não veio nos dias da construção e do término do templo de Zorobabel.
Esta glória estava guardada e não viria em tipo ou em símbolos e figuras, ela viria em pessoa. Por isso que o fogo que arde continuamente no altar e não se apagará, deu-se início por meio da intervenção divina. O fogo do tabernáculo de Moisés, Deus foi quem iniciou. O fogo do altar do sacrifício do templo de Salomão, Deus foi quem iniciou. Mas no tempo de Zorobabel, não foi Deus quem iniciou. Deus iniciará uma nova história, quando o povo estará reunido no dia de Pentecoste, e o fogo virá da parte de Deus, inicialmente. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não extingais o fogo do Espírito. Aleluia. Então, Jesus foi quem trouxe este fogo, esta glória na sua carne humana, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Mas esta glória que está em Cristo, que está na igreja, um dia Jesus voltará e ele vai cumprir as profecias na sua totalidade. Uma coisa são profecias, outra coisa são escrituras. Cristo cumpriu as escrituras, mas as profecias ainda estão para se cumprir na sua completa revelação. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 ao 3. A glória que estava no tabernáculo, no templo de Salomão, vai vir para o templo de Ezequiel no dia da vinda de Cristo no milênio. Quando todas as nações terão Israel como centro mundial de culto, e as nações trarão a ela a sua glória, e isto irá acontecer quando o reino de Cristo for estabelecido. E terão o desejado de todas as nações. Glória a Deus. Jesus. Ageu 2:8. Minha é a prata e o ouro. As pessoas têm dinheiro, mas Deus é quem tem o valor. As pessoas têm cédulas, têm papéis, mas é Deus que tem o valor. É Ele que está no poder da prata e do ouro. É em Deus que há o valor. O sistema trabalha com dinheiro, com números, mas Deus é quem dá o valor. Ageu 2:9. E a glória desta última casa será maior que a primeira. Cristo, a verdadeira arca. Ele é a verdadeira arca que foi dentro das tipologias, das sombras, quando Paulo diz que são as coisas passadas que nós entendemos pela fé, que são sombras das coisas futuras. O templo de Salomão, o templo de Zorobabel, tabernáculo de Moisés, a arca, todos os utensílios, mostrando a grande verdade que estava por trás das cortinas do texto. O que nós observamos é que no tempo de Salomão havia uma representação, uma figura de Jesus, a arca. Agora a arca veio como um tabernáculo celestial, como a arca do verdadeiro tabernáculo celestial. Esta veio para nos ensinar a ser tabernáculo humanos de Deus, para ser o templo do Deus vivente. Glória a Jesus. No tópico de número 1, iniciando a nossa aula, a reconstrução do templo depois da profecia de Ageu. Quando lemos as profecias de Zacarias, os profetas não estavam agindo de forma ilegal. Quando Deus levantou os profetas, já havia um edito,
Já havia um decreto original, oficial, do rei para a reconstrução. Então Deus estava agindo dentro da legalidade, porque era o mesmo Deus que levantou Ciro, agora levanta os profetas, dentro do decreto que os cobria. Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram com base no primeiro decreto, Salmo 139, versículo 16. O povo não deveria temer os inimigos, pois tinha um decreto original a seu favor que lhe dava cobertura. A acusação dos inimigos, que vai produzir algo especial. O que é isto? É que eles vão descobrir, o povo de Deus vai descobrir onde está a planta da obra. Era uma circunstância adversa, os inimigos querendo parar. Mas essa circunstância adversa vai fazer com que se descubra a planta do templo. O primeiro decreto estava escrito ao nosso respeito, ao nosso favor. Tem valor contra a ameaça do inimigo. É um decreto do rei. E os decretos de Deus não podem ser revogados. São para si divertimento. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Deus usou seus profetas diante de um decreto original, que os cobria. Repito, Ageu, Zacarias, Malaquias profetizaram com base neste primeiro decreto, onde agiam na sua totalidade, na sua legalidade, os profetas de Deus. Nós vamos continuar esta mesma lição no nosso zap pessoal. Se você quer estudar conosco, vamos deixar nosso zap nesta parte aqui. Deus em Cristo vos abençoe e fica na paz do Senhor até a aula de número 6, querendo Deus. Amém.